que é liderar, né? Está muito em moda hoje, você tem que liderar, você pode ser um líder, o líder se faz, o líder não é um cargo, mas a liderança, na verdade, é um serviço, né? Tem um livro chamado Líder Servidor, que aqui no Brasil foi traduzido como Monge Executivo, né? Porque é a história de um executivo que vai para um mosteiro, mas o líder servidor é a história do que deve ser uma verdadeira liderança. É um serviço que a gente presta usando os nossos talentos. Então, a primeira ideia de ser líder é o quê? Aprender a liderar a si próprio. Ninguém lidera ninguém se a gente não lidera a si próprio antes. Ninguém vai atrás de ninguém que não é senhor de si. Então, várias características do líder, o autoconhecimento, a motivação, o autocontrole, as habilidades sociais, elas se formam à medida que você vai se conhecendo mais, praticando as coisas, etc. E você consegue atrair os outros, né? Essa é a ideia da liderança. A liderança é um serviço para as outras pessoas. Você pode liderar em qualquer aspecto, né? No colégio a gente faz o líder da limpeza, o líder da matemática, o líder do silêncio, que é aquele que normalmente é o mais bagunceiro, o que conversa mais, então ele precisa ser um exemplo de silêncio, de respeito na sala para poder liderar o silêncio. Então a liderança é sempre um serviço, essa é uma ideia básica. Então você pode imaginar agora, você pode ser líder do quê? Tanto no colégio quanto em casa. Qual que é o serviço que você prestaria melhor para ajudar as pessoas? Pode ser das matérias, pode ser de cuidar das coisas, etc. Essa é a ideia da liderança. E depois, se você for pensar assim no desenvolvimento humano de uma pessoa, né? Tem talentos, a profissão de uma pessoa, né? Ela tem talentos, são as coisas que ela desenvolveu, que ela nasceu com uma certa vocação para aquilo, né? Ela tem uma habilidade natural que ela desenvolveu, isso a gente chama de talento. Ela tem uma paixão, são aquelas coisas que ela faz, independente de ser remunerada ou não, ela gosta de fazer, ela adora fazer, ela faz com prazer, faz com alegria, ela não percebe a hora passar quando ela está fazendo aquilo, né? Isso é um sinal de que aquilo é uma paixão nossa. Ela vê necessidades humanas para serem atendidas, né? No momento que nós estamos passando agora, a gente vê todo tipo de necessidade, desde trabalho, quanto de alimentação, quanto de moradia, de transporte, né? As pessoas estão manifestando vários tipos de necessidade, inclusive de aprendizado, de aprender a aprender sozinho, etc. E a nossa consciência que nos guia para fazer o que é certo, né? Se você juntar essas quatro coisas, né? O talento, a consciência, as necessidades e a visão eu não tinha falado, mas a visão é você enxergar o futuro, né? Enxergar o que você pretende alcançar na sua vida. Tudo sai primeiro da nossa cabeça, né? Das nossas ideias, para depois virar realidade. Então, desde a construção de uma casa até um filho, né? Sai primeiro das ideias para depois virar realidade. E como é que vira realidade? Concretizando essas ideias, né? Fazendo as etapas que são necessárias para alcançar esse objetivo que a gente tem. Então, um bom trabalho, uma boa liderança, ela envolve esses quatro aspectos, né? Usar os nossos talentos para atender necessidades humanas, seguindo a nossa consciência com a visão que a gente vê do que é mais importante, né, na nossa vida, das etapas que a gente precisa realizar. Desenvolvendo essas quatro coisas, eu vou falar de duas ideias que servem tanto para a liderança quanto para a autoridade dos pais e dos professores. A liderança eficaz e a autoridade eficaz é uma autoridade prestígio, não uma autoridade legal, formal. Por exemplo, eu posso colocar um parente meu para ser o chefe do departamento X e todo mundo tem que obedecer ele. Só que ele é incompetente, não cuida das pessoas, só pensa nele, é um folgado, ele nunca vai ter autoridade, nunca vai ter liderança.
Agora, se o contrário, um funcionário que trabalha lá dentro, o cara mais humilde, mas ele serve os outros, ele se preocupa ele vai crescendo em termos de liderança, de repente as pessoas vão procurá-lo para pedir um conselho, vão procurá-lo para resolver um problema, vão procurá-lo para falar com o chefe. Por quê? Porque ele tem prestígio. Esse prestígio ele é adquirido como? Através das nossas qualidades humanas, através das nossas virtudes humanas, né? Você vê que a pessoa ela é leal aos ausentes, ela é justa, ela é sincera, ela é trabalhadora, ela é generosa, ela ajuda os outros. Essa pessoa, ela atrai para ela como se fosse um imã, né? Os outros. As pessoas gostam de pessoas assim, pessoas virtuosas, né? Essa é a autoridade prestígio. A autoridade formal, ela não serve para nada. Como é que a gente adquire essa autoridade prestígio? Vivendo as virtudes, né? O Covey fala de um negócio bacana que chama conta bancária emocional, conta bancária dos relacionamentos. Ele fala assim, os relacionamentos funcionam como um banco, né? Você pode fazer depósitos, aí você tem bastante crédito, credibilidade. Você pode fazer saques, né? Fica até negativo, aí você tem débitos. Então, o segredo é fazer depósitos. Os depósitos, ele enumera 10 depósitos interessantes, mas os mais importantes são compreender primeiro, né? Nós falamos disso com relação à comunicação, cumprir promessas, ser leal aos ausentes, pedir desculpas e perdoar, fazer atos de generosidade, tratar as pessoas com cortesia, né? São 10, mas se a gente viver 2 ou 3 desses, nossa conta bancária vai aumentando, né? Compreender primeiro, cumprir promessas e ser leal aos ausentes. Esses são três depósitos muito bons para a nossa conta bancária emocional. E essa conta bancária emocional, ela reflete no prestígio nosso. Falando de líderes, né? Um líder informal que nunca teve nenhum cargo e foi um líder que liderou a segunda maior nação do mundo, foi Gandhi. Gandhi tinha autoridade moral, as pessoas confiavam nele porque ele praticava o que ele ensinava, ele se colocava no lugar das pessoas, né? E ele conseguiu a independência da Índia, né? Independência, na época eles eram colônia inglesa, independência como país, com uma cultura totalmente diferente da Inglaterra, etc. Então a ideia qual que é? É tornar-nos líderes de nós próprios, adquirindo qualidades humanas, e em segundo aspecto, começar a liderar os outros, prestando serviço aos outros. Esse é o nosso desafio de hoje. Até a próxima.